Você conhece alguma pessoa, ou pior, se sente nessa posição de que ninguém escuta suas ideias, de que as pessoas depois de um tempo fazem o que você disse, mas nunca te ouviram, ou você teve aquela ideia genial que alguém botou em prática e você já tinha pensado naquilo? Isso é um erro de mentalidade muito comum nas organizações, no dia a dia das pessoas, e hoje eu quero discutir isso com você. Nas relações de uma empresa é muito comum esse caso acontecer, das pessoas se sentirem que as suas ideias não são ouvidas, de que elas um dia falaram algo, não foi adotado e depois aquela solução veio por outro caminho. Isso tem muito a ver com aquela característica de a pessoa falar, eu tive a ideia do Facebook, se eu tivesse feito teria dado certo. Tudo tem a ver uma coisa com a outra. O que acontece? Na organização, normalmente, mesmo que ela seja o mais flat na hierarquia dela, o mais horizontal, a maior olicracia possível, ela sempre vai criar uma certa hierarquia entre os indivíduos pela sua própria interpretação dos outros. A gente senta numa mesa e as pessoas começam a interpretar quem tem teoricamente mais know-how numa situação. E é muito comum que as pessoas tenham dificuldade de vender as suas ideias, principalmente nessa situação que se cria uma hierarquia. Então o que acontece? Nessa relação sempre vão ter pessoas muito mais confiantes e pessoas menos confiantes. Essas pessoas mais confiantes, elas vão tentar impor as suas ideias e vão questionar qualquer ideia que seja contraponto a ela. E essa pessoa que se sente menos relevante, de certa forma, ela vai ter receios de querer combater os argumentos dessa pessoa e às vezes até não tem propriedade, não tem background para argumentar com essa pessoa que mais tem background e não vai conseguir convencer ela da sua ideia. E o que pode acontecer? Num futuro não muito distante, essa pessoa pode ouvir uma outra pessoa com um background parecido ou maior, que viu esse mesmo ponto de vista que você também viu, só que tem o bastidor, tem o know-how para convencer essa pessoa. Por exemplo, eu tenho um caso de amigos meus que tem empresa familiar. Então o pai, criador da empresa, tá lá gerindo o negócio, querendo que seus filhos atuem. E sempre eles reclamam, os meus amigos, que cara, meu pai não me escuta, eu falo um negócio e no outro dia ele faz, mas ele não me escuta, ele escuta o fulano, não me escuta. Duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, o viés da confirmação. Quantas coisas erradas esse cara falou e o pai não ouviu, ele não tá olhando. Ele tá olhando só para aquela coisa que ele falou e que possivelmente o pai dele fez que ele não tinha ouvido. Então o viés da confirmação age muito forte aqui. Ponto 2. Qual autoridade ele tem na relação para o pai dele? Muito baixa. Ele nem consegue argumentar, porque tem uma relação familiar que ele fala, tu não me escuta, foda-se, não vou falar mais nada. Já uma outra pessoa, um consultor externo, por exemplo, primeiro que ele já tem uma autoridade para o pai nessa relação e ele tem uma argumentatividade, vamos dizer assim, um poder de negociação, de influência e de persuasão que ele nem quis desenvolver por ter uma relação familiar. Isso acontece de várias maneiras. Então o jeito para você ser ouvido, primeiro você tem que entender que a culpa é sua. Se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. Não tente colocar a culpa nos outros. Isso acontece em várias relações, mas quem se destaca é quem tem o quê? Tem o poder de convencer, de mostrar o seu ponto de vista, de argumentar. Se você não tiver o poder de argumentar, não tiver o poder de convencer, não questione, não reclame se alguém tiver o poder de convencer ou de fazer, como no caso do aplicativo que eu tive a ideia e outro cara fez. Esse cara tem o mérito de não ter tido a ideia, mas de ter feito. A mesma coisa é o cara que teve o mérito de convencer na relação, na organização, de que aquele caminho devia ser seguido. Então você precisa melhorar, todo mundo precisa melhorar na sua capacidade de vender a sua ideia. Seja numa relação familiar, como nesse caso de uma empresa familiar, ou com um relacionamento, ou dentro de uma organização. Eu preciso ser autoconfiante e colocar minha ideia na mesa e argumentar, discutir essa ideia. Obviamente com bom senso de entender quando eu não tenho argumento para convencer. Daqui a pouco aquela ideia vai ser lida e entendida e executada no futuro. E você não pode ficar chateado, porque naquele momento talvez você não tinha a habilidade de julgar por que motivo ela não deveria ser executada e alguém na relação com maior know-how fez esse papel e no futuro vai executar
e se você não levar os créditos, faz parte do negócio, faz parte do dia a dia, você não precisa se apegar a isso. Na próxima vez, você vai melhorar e argumentar e tentar chegar mais embasado. Eu, por exemplo, sempre tive um hábito e uma característica de questionar demais essas coisas, sempre falar por que é assim, por que é assim, por que é assim, e isso normalmente irrita as pessoas. Porque as pessoas, elas não querem discutir, elas não querem gerar conflito. Elas preferem pensar, não entendi, mas não vou questionar para não gerar uma treta. E isso é ruim para a relação. Se você não entendeu, se você acha que a pessoa não te entendeu, você tem que persistir no seu ponto. Ou você assume de que você não tem a capacidade de convencê-la e esquece essa ideia. Se alguém tiver, o mérito é dela de convencer, de agir. A ação vale muito mais do que a ideia. E essa ação não somente é executar, mas sim a capacidade de influenciar para que ela seja executada por alguém. Pense sobre isso, comenta comigo e compartilha isso com pessoas que você conhece que têm essa característica de reclamar de que não conseguem colocar algo em prática, que suas ideias não são ouvidas, para ela fazer essa autorreflexão e entender que se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. O problema é sempre nós, não os outros. Vamos internalizar a responsabilidade pessoal, que isso é fundamental para o nosso futuro, que é o objetivo desse quadro. Beleza? Se você quer saber mais sobre as soluções da V4 Company para atuar conosco, atuar como nós, confere aqui nos links da descrição. Se você tem uma empresa e precisa de profissionais para te ajudar a implementar um processo de vendas através da internet, também estão aqui na descrição. Sou Dele Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.